BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. O Managing Partner de um escritório de advocacia é o responsável por liderar não só a gestão operacional, mas também as decisões estratégicas da banca, equilibrando a atuação jurídica com o dia a dia dos negócios. Seu papel envolve tomar decisões sobre a gestão estratégica, como crescimento, finanças, estrutura organizacional, cultura interna e relacionamento com clientes, escritórios e entidades internacionais, além de parceiros-chave do escritório. Atua ainda como elo entre as lideranças do escritório e as demais áreas, para garantir que os objetivos institucionais sejam cumpridos, que a marca do escritório seja fortalecida e que as equipes trabalhem de forma alinhada e eficiente. Em alguns casos, o MP, o Managing Partner, não se desliga de sua área de prática e continua atuando como advogado, conciliando a atuação no dia a dia com a gestão do escritório. E este é exatamente o tema de hoje aqui no BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. E estamos aqui com Paulo Coelho da Rocha, sócio das áreas de fusões e aquisições, Private Equity e Venture Capital e societária do Demarest Advogados. Escritório que ingressou como estagiário, passou a sócio, por cargos de liderança e foi Managing Partner por 13 anos. Paulo é mestre em Corporation Law pela New York University, em Nova York. É autor de diversos artigos relacionados à área e dos livros Business Laws of Brazil, da West Thompson, de 2015, e Brasil M&A, da Donnelley Financial Solutions, de 2018. Paulo vem sendo reconhecido por vários anos consecutivos como advogado de destaque pelos diretórios jurídicos, IFLR 1000, Chambers and Partners, The Legal 500, Who's Who Legal, LACA, Leaders League, Latin Lawyer 250 e Análise de Advocacia 500. Acabou de ganhar 2 prêmios como a Law Firm Leader Award pela publicação Latin Lawyer e Managing Partner of the Year do Legal 500 Brasil Awards. Paulo, seja muito bem-vindo e obrigado por topar o nosso convite, viu? Obrigado a você, Gabriel. É um prazer estar aqui hoje com você. E essa apresentação toda não era necessária. Podia ser bem mais curta, só um advogado. Ah, que beleza. Ô, Paulo, queria, assim, para mim é um prazer poder conversar com você, eu tenho acompanhado a sua trajetória, mas eu queria aqui que você pudesse contar um pouco para ela, para quem não te conhece ainda, ou para quem já conhece e quer saber um pouco mais. Bom, eu estou no escritório desde o 5º ano da faculdade, então eu entrei no Demarest como estagiário ainda, no meio do 5º ano, no ano de 93. Então já se vão aí 32 anos, né? E nesse meio tempo eu tive por 3 anos nos Estados Unidos, né? 1 ano fazendo mestrado. Legal. E 2 anos fazendo um estágio no escritório de Nova York, no Cravat, e logo depois retornei para o escritório, então é uma carreira bem longeva aqui no Demarest. Pô, cara, Nova York é demais, né, Paulo? Você gostou do tempo lá, não? Sim, eu falo para todo mundo que vai fazer o mestrado fora, lógico, desde que seja uma faculdade boa, não tem experiência ruim. Eu acho que a experiência fora do Brasil, seja ela nos Estados Unidos, ou no Reino Unido, ou na Itália, na França, para onde quer que a pessoa vá, é uma experiência muito enriquecedora, porque ela é uma experiência de vida. Então, óbvio, você vai lá para fazer um mestrado, vai estudar, mas o pano de fundo, eu acho que é a experiência de vida, que vai te dar a experiência de moradia num país diferente, contato com a cultura diferente, um início para uma rede de relacionamentos que pode ser importante para a vida toda, se você souber cultivar, porque os seus colegas vão ser sócios de escritórios do mundo afora, vão ser diretores jurídicos de empresa mundo afora, e então é um início de um relacionamento que você pode usar para a vida toda. Então, a experiência é sempre muito boa, né? Acho que a gente fala de Nova York e Londres, né? São o centro do mundo, não tem como dizer que não, mas eu tenho certeza que todo mundo que tem uma experiência em algum lugar, em uma faculdade de renome, e volta muito enriquecido.
É isso aí, Paulo. Eu tive a oportunidade também de morar em Nova York um tempo. Eu estudei na New York Film Academy, lá. Era relativamente perto ali da NYU. Mas também é uma experiência mesmo, como você falou, a cultura ali, você poder viver uma cultura de um outro país é fenomenal, te abre a cabeça, né, Paulo? Exatamente, E eu queria saber, você sempre quis ser advogado? Estava no sangue, assim, já sabia? Ô, louco, sério? Na verdade, foi um pouco por exclusão na época de vestibular, né? Eu não queria fazer exatas, eu não queria fazer biomédicas, eu já tinha um irmão que estava na Faculdade de Medicina da USP, eu sabia que não era o que eu queria também, pai engenheiro, também falei, não é muito minha praia, e de repente eu tive um contato com a carreira diplomática, porque que legal. não tinha embaixador. Então, eu entrei na Faculdade de Direito e, naquela época, para você cursar o Instituto Rio Branco, que era para fazer a carreira diplomática, você tinha que ter pelo menos 2 anos de Direito. Então, acabou casando. O Direito, para mim, sempre foi uma carreira que abria muito campo, né? Você tem advogados que são executivos, que são advogados mesmo, que vão para fazer concurso público, que vão fazer, enfim, N coisas, né? Então, aí aquilo casou para mim de uma forma que eu falei, isso aqui é uma coisa que me atrai, eu tinha muito interesse em relação internacional e tudo mais, e então a faculdade de Direito acabou sendo também um caminho para aquilo, né? Mas, ao longo do curso, eu abandonei a ideia da diplomacia, e acabei continuando na carreira jurídica e não me arrependo, acho que foi uma boa decisão. Paulo, não vou negar que eu, assim, fico feliz que você tenha abandonado a ideia da diplomacia, viu? E, assim, tem um amigo meu que chama Lucas Valadares, a gente sempre troca ideia, e ele se formou em Direito e gosta muito da área de diplomacia. A gente conversa direto do Henry Kissinger, né, que ele leu o livro Diplomacia e falou, não, Gabriel, você tem que ler esse livro. E eu acho que, Paulo... Também, Você já leu isso aí, não? Já. Pô, então. Cara, eu preciso ler. Tá aqui na lista infinita. É um livro grande. Fica um pouco menor do que o Código Civil, né Paulo? Mas vale a pena, é um livro muito bacana. Mas é legal, Paulo, porque se for pensar, obviamente você não seguiu a carreira de diplomata, mas um cargo para você ser como managing partner, pelo tempo que você ficou, você tem que ser um pouco diplomata ali, né? Porque eu imagino que você tenha que lidar muito com as pessoas, né? Então... Eu acho que sim. É um cargo, logicamente que ele varia um pouco de acordo com a governança de cada escritório. Então, nem todo escritório tem uma governança igual, e o job description, então, do managing partner também, ele varia de acordo com o escritório. No nosso caso, no Demarest, nós temos uma governança que ela é mais colegiada. Então, às vezes, também as pessoas podem ter uma visão de fora de que é um poder muito concentrado nessa posição, quando na verdade não é. Então, é uma forma de tomada de decisões mais colegiada, juntamente com o conselho do escritório. É o jeito que a gente encontrou de fazer a coisa da nossa maneira, né? E vem sendo uma fórmula de sucesso. Eu acho que é uma fórmula que vem funcionando bastante bem para nós. Da mesma forma, não é um cargo que seja full-time, e isso foi um pouco em virtude da juventude, né? no momento, e realmente ter alguém relativamente jovem saindo 100% da prática não era legal, e foi então que a gente optou por fazer um cargo que, apoiado, então, primeiro, nessa ideia mais colegiada, e segundo, com um back-office muito robusto que o Demarest tem. Então, nós temos ali, além do conselho, que são 5 sócios, nós temos uma diretoria executiva, que são outros 2 sócios, mais um CFO de mercado, e mais outras posições várias que nós temos também, sempre colocando pessoas super talentosas em qualquer posição que a gente precise. Então, essa estrutura permite que a pessoa nesse cargo não seja absorvida também 100% integralmente no seu dia a dia com funções que, de repente, em outros escritórios pode acontecer. Então, eu tenho que dizer, a diretoria executiva, da qual eu fiz parte por 4 anos, inclusive, é realmente o nosso órgão que se encarrega da maior parte do dia a dia.
Essa é uma carga muito pesada. E aí, a partir daí, o conselho já começa a ficar mais com a estratégia do escritório e o managing partner mais ainda com a representação do escritório, vamos dizer assim. Sensacional, Paulo. E, Paulo, eu queria saber, durante esses 13 anos que você foi managing partner do Demarest, quais foram os maiores desafios e principais aprendizados ao equilibrar a prática jurídica com a liderança estratégica do escritório? Olha, não é difícil pegar o maior desafio assim, né? Acho que foram... Não foi tranquilo? Não, acho que nunca é, né? Então, são vários desafios que o escritório atravessou, vai continuar atravessando. O nosso mercado é muito dinâmico, é um mercado sempre aquecido, é uma busca constante por ser visto como um lugar de muito talento, de clientes de ponta, de operações complexas, de casos complexos, muito valor agregado, e isso nos absorve muito, né, de realmente buscar constantemente melhoria das pessoas, dos nossos processos, da forma como a gente atua, né? Você tem um mercado no Brasil onde você tem vários escritórios muito capazes, obviamente, mas no fundo a gente tenta realmente ter um diferencial na forma como a gente atua para que os clientes nos enxerguem como sendo um escritório de preferência, né? No primeiro momento, um desafio foi talvez a pouca idade, né? Então, acho que eu tinha feito 40 anos, então isso num momento em que o nosso mercado ainda tinha fundadores, né? Como managing partners, então era uma diferença bastante grande entre eu e os outros managing partners da época. Então, no primeiro momento, acho que foi uma adaptação, mas isso é uma coisa muito mais pessoal minha do que uma coisa do escritório, né? E realmente um ônus de ter que representar um escritório tão grande como o Demarest sempre foi, com muita tradição, sentando numa mesa com pessoas muito mais experientes que eu, né? Mas isso, com o tempo, obviamente, que você acaba aprendendo a lidar, você ganha experiência, você ganha cabelo branco, então tudo isso vai fazendo... Um pouco mais rápido, né? Tudo isso vai fazendo com que você, então, se adapte, né? Mas eu acho que além disso, os desafios são constantes, como eu disse, é sempre uma busca pela excelência, ter os melhores talentos do mercado, por ser visto como um escritório de casos complexos, valor agregado, e para isso você passa por questões de recursos humanos, questões de branding, questões das mais variadas, né? Então, tá no job description, é você lidar muito com pessoas, né? Os escritórios de advocacia são feitos por pessoas. Eu brinco que o nosso principal ativo desce o elevador e vai para casa todo dia e volta no dia seguinte. E você tem que lidar com as ansiedades das pessoas, as pessoas têm momentos de vida, né? Passa por um momento mais difícil, um momento melhor, tem as suas receios pessoais. Então, eu acho que cargos de gestão, em geral, são cargos em que você tem que ter essa porta aberta, e você tem que ter esse canal com as pessoas para realmente elas se sintam à vontade de bater na porta e falar, seja lá o que elas queiram falar. Eu arrisco dizer que grande parte dos problemas, eles meio que se resolvem sozinhos, né? As pessoas querem falar, elas querem ouvir um pouco, querem, às vezes, um direcionamento, e você tem uma outra parte, talvez um pouco menor, que realmente você precisa tomar ações para resolver os problemas que são trazidos pelas pessoas. Então, eu acho que talvez aí tenha vindo a calhar essa minha veia mais diplomática, né? Eu acho que eu consigo navegar aí na prataria sem causar muito estrago, mas, enfim, foi sempre um aprendizado constante para mim. Então, eu obviamente, agora, em 1º de maio, deixei de ser, o José Dias me sucedeu também, mas super preparado, pronto para tudo também, mas foi um período, para mim, de constante aprendizado. Paulo, muito legal. Eu estava pensando aqui, né? Porque, você assumiu com 40 anos, tá lá os caras de cabelo branco, você assumindo o novinho chegando aí para... Eu fico pensando, Paulo, porque na faculdade de Direito a gente não aprende essas coisas, assim. Imagino que na sua época ali também você não aprendia, isso não era assim, nossa, eu vou te ensinar como funciona o escritório, como que é ali o jogo, branding, assim, como que você foi se preparar para isso? Porque eu acho que, assim,
Obviamente você já estava ali como experiência, mas mesmo assim vem muita coisa que eu imagino a gente nunca está pronto para assumir um cargo grande, né? Imagino, né? Fala, não, eu estou pronto aqui, a vida me preparou, né? Não, eu acho que ninguém vai para a faculdade de Direito pensando em cargos de gestão também, né? A gente vai para a faculdade para aprender a advogar. É isso. Mas eu acho que eu tive sorte na preparação, porque poucos anos antes da minha entrada no cargo, eu tinha tido uma experiência já no conselho do escritório por alguns anos. Legal. O que ajudou a preparar, então você já tem uma visibilidade das coisas, você começa a entender. Eu acho que você aprende com os mais experientes, todos eram mais experientes que eu, obviamente, então foi um aprendizado que foi proporcionado, e eu também não posso deixar de mencionar, por exemplo, a figura do Dr. Altamiro Boscoli, que até hoje é uma figura importantíssima, né, no escritório, e que foi de uma grandeza ímpar, assim, ele na época podia ter continuado a ficar à frente do escritório e tudo mais, mas ele disse, não, então tem novas gerações chegando, legal, vai em frente, mas sempre permanecendo à disposição. Então, assim, qualquer dor de barriga, qualquer coisa, podia correr e conversar também. Então, você dispor de uma bagagem, de uma experiência dessa, né, sensacional, no Vademécum, de alguém que já tinha visto de tudo, feito de tudo, era uma coisa também, assim, muito boa. Então, a gente, acho que ninguém, na gestão do escritório, né, da minha geração para frente, ninguém se sentiu em nenhum momento desamparado, assim, putz, eu não tenho com alguém mais experiente, que já tenha passado, que tenha visto. Então, eu acho que também foi um outro fator de sorte para a minha entrada no cargo de uma forma mais tranquila. Fala, é engraçado, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Agora eu tô fazendo um mestrado, a gente está fazendo experiência do cliente, e a gente vê algumas empresas que tem algumas coisas que ninguém consegue imitar. A tradição é uma delas, o Demarest tem isso, e outros escritórios também. Mas Sim. Você pega a sua experiência do Altamiro, e essa preocupação que vocês têm com a governança, isso dá uma estrutura muito sólida, porque dá a rede de apoio também, né? Como você bem disse, você não tomava as decisões sozinhos. Isso. Então, a gente vê isso nas empresas, né? Que você está sempre ali, bem acompanhado, com pessoas capacitadas e com essa rede de apoio. Ninguém está ali sozinho. Então, não é assim, e agora o que acontece? Não, tem tudo preparado, tem ali a governança, tem a preocupação com a administração. Então, isso que você traz, eu acho que é muito relevante, porque às vezes as pessoas não se preparam para isso, principalmente se você pensar em escritório menor, né? Você vai lá, não tem uma organização, isso deixa ali sem apoio. Então, vem uma crise, muita gente quebra. E você, na medida em que você acompanha depoimentos ou entrevistas de líderes, acho que você percebe que a liderança isolada, ela pode ser muito solitária. Sim. Né? Então, um líder realmente que fica muito né, tomando decisões sozinho, você não pode abrir, você não tem muito com quem falar. Então, eu acho que, eu não digo que seja errado, só acho que é diferente. Sim. Então, eu acho que poder contar com uma liderança um pouco mais colegiada, não que a liderança não tenha que tomar decisões, você tem que tomar. Sim. Esse é o ônus do cargo. Né? Você não pode falar, não, então eu vou ver o que eu faço. Você tem que tomar decisões, porque a pior decisão é a falta de decisão. Você pode tomar decisões que sejam certas, que sejam erradas, mas você precisa tomar. Esse é o ônus do cargo. Você não tomar decisão é a pior opção. Mas, por vezes, você quer conversar antes de tomar uma decisão, você quer trocar ideia, você quer ver como é que as pessoas reagem para alguma coisa que seja, né, muito, muito impactante, e aí você vai lá e conversa. Então, acho que isso é muito importante. Você vê, né? Eu li um livro do Bob Iger, não sei se você chegou a ler, né? O Bob Iger voltou agora para Disney. Você já leu esse livro, não? Não li. Cara, é fenomenal. Assim, é um livro, tem umas 200 páginas, e ele começa ali falando sobre o papel da liderança. Na época que ele assumiu ali, tinha acabado de assumir ali, se eu não me engano, o Bob Iger tinha uma tradição bem longa, né? Passou por várias mídias ali e tudo mais. Chegou no papel da Disney. Teve um papel, ele estava lá no lançamento da Disney em Tóquio, e chegou a notícia para ele, um menino morreu aqui no
num dos nossos resorts, foi devorado por um alligator. Um jacaré, né? Sim, e ali... E como que você vai aquilo? Você está no meio do negócio, tem que tomar uma decisão, porque aquilo afeta diretamente a imagem, né? E Sim. aí ele parou tudo, falou, resolveu o que precisava fazer e foi falar com o pai do menino pessoalmente. Falou, ó, vamos estar atendendo, o que vocês buscam, tá? E no fim o pai só queria que aquele acidente não acontecesse na Disney nunca mais. E daí cercaram tudo, prepararam. Mas naquele momento, o Bob Iger mostrou uma coisa que a gente vê nas grandes empresas que perduram ao longo dos tempos, porque empresas vêm e vão, mas algumas ficam, essa preocupação com pessoas. E, de novo, né, Paulo, a gente tem visto isso, tudo que você me trouxe até aqui foi preocupação sobre as pessoas. E falando em pessoas, eu queria saber, para você, na visão, qual o papel do líder ali? Quais são as competências que você vê nesses líderes que se preocupam realmente, não só apenas com a instituição, mas para as pessoas que fazem parte da organização? Eu sempre acreditei, o líder, ele tem um papel de dar o exemplo. Então, eu acho que você só falar não adianta, você precisa fazer, né? Então, a liderança por exemplo, né? E também uma liderança que seja sempre dada, nunca seja imposta, né? Então, eu acho que é importante, óbvio, você precisa ser líder, você precisa tomar decisões, você precisa fazer algumas coisas que talvez não sejam populares, mas ao mesmo tempo você precisa ser visto pelas pessoas, eu acho, como alguém com quem elas podem contar, como um exemplo para certas coisas, né? Porque senão fica uma liderança que as pessoas não vão acatar, não vão tomar aquilo como um exemplo. Então, acho que a liderança precisa ser uma liderança que também aceite ser moldada pelo ambiente, né? O que eu quero dizer com isso? Eu acho que um líder que não sabe voltar atrás, que não sabe realmente repensar alguma coisa, ou que ele está sempre com a sensação, isso que eu faço é sempre certo, o líder precisa aprender, ele precisa ouvir, ele precisa tá no ambiente, ele precisa estar escutando o que está acontecendo. Então, eu acho que a liderança ela tem que ser exercida, como eu falei, ela é um ônus, mas ao mesmo tempo ela pode ser moldada, evolui, né? Somos pessoas, então você evolui com as suas experiências, com o tempo, com a idade, você também é moldado, né? Acho que ninguém fica a vida toda sendo a mesma pessoa, você muda, né? E sempre se fala, né? A experiência traz para você coisas que só o tempo traz, né? Uma característica das gerações mais novas de ter uma velocidade diferente, ter um anseio por fazer tudo mais rápido, de subir em carreira mais rápido, tudo mais, e acontece, você tem hoje, presidentes de startups aí, multibilionários que foram muito bem e tal, mas eu acho que ainda são exceção à regra, eu acho que tem muitas profissões, como a nossa, por exemplo, em que você passar pelas situações, passar pelas experiências, vai te dar uma bagagem que vai ser reconhecida e apreciada pelos seus clientes. O cliente, e eu falo, todos somos clientes. Você é cliente, eu sou cliente, todo mundo é cliente de alguma coisa, né? Então, se coloca sempre no lugar do cliente e para coisas mais complexas, você vai buscar alguém que com quem você sinta conforto, de que ele tenha a experiência necessária. Então, você vai procurar um médico para fazer uma cirurgia complicada, você vai querer um cara experiente, um cara que já tenha feito várias vezes. E aí vem a natureza humana, você só aprende certas coisas com repetição. Você precisa repetir aquilo, e isso toma tempo, né? Então, eu não estou dizendo que a profissão não vai mudar, e acho que você vai tocar em tecnologia já, eu acho que a profissão vai mudar e muito, mas a natureza humana, a forma, né, você tem a famosa teoria das 10 mil horas, né? 10 mil horas para você ficar um expert no que quer que seja. Você quer ser um grande jogador de tênis, 10 mil horas vão te colocar lá em cima. Você quer ser um grande pianista, 10 mil horas vão te colocar lá em cima. Mas 10 mil horas, né? Então, não são 100 horas, não são 500 horas, são 10 mil horas. Então, é tempo, não tem jeito. Você pode acelerar algumas coisas em qualquer profissão, mas, no fundo, nós, na qualidade de clientes, que somos todos, vamos sempre buscar
mais experiência, quanto mais seja complicado um problema que requer uma solução. É bom, né, Paulo? É bom um pouco de desafio, né? O tempo todo, você precisa se sentir, acho que a vida toda você está sendo desafiado. Se você não estiver sendo desafiado, alguma coisa não está certa. Eu concordo com você nisso, Paulo, eu sou bem assim também. E, Paulo, eu queria saber, estão aí 77 anos aí de escritório e vocês têm uma cultura forte, eu queria saber, na sua visão, como que você mantém uma cultura num ambiente tradicional também, né, se a gente pensar no mercado jurídico, sem perder os valores da instituição? A cultura também, de certa forma, ela pode evoluir, né? Então, à medida que as pessoas vão passando, vão chegando novas pessoas, as pessoas vão moldando um pouco a cultura. Mas eu acho que certos valores são imutáveis. Então, você ter um escritório de 77 anos, valores éticos, valores de colocar o cliente em primeiro lugar, de você realmente se importar com os problemas do cliente, de você ter uma prestação de serviços ágil, envolvimento do sócio, né? A gente tem um valor que a gente repete muito, que aliás, uma obrigação nossa de entregar para gerações futuras um escritório melhor do que nós recebemos. Legal. Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente, um mantra que a gente constantemente está lembrando as pessoas. E aí, então, melhor. O que é melhor? É melhor. E aí você encaixa no melhor tudo que você achar que é melhor. Mas sem perder realmente valores, né, pétreos ali, né, valores éticos, por exemplo, que nunca podem ser questionados, não podem ser flexibilizados, etc. Mas eu acho que dentro disso, a nossa profissão é uma profissão que ela tem uma certa, né, uma sobriedade, né, então, que se espera dela. Então, eu acho que o advogado sempre foi realmente um profissional mais sóbrio do que outras profissões, mas que, ao mesmo tempo, vem se moldando. Então, a gente estaria conversando aqui, talvez eu de terno e gravata, você de terno e gravata, né? E, veja, estamos aqui sem gravata. Então, o que aconteceu com a profissão? Ela foi totalmente desvirtuada? Não, ela se modernizou, né? Eu acho que você tem advogados hoje que tem que, talvez, sentar com o cliente de tecnologia, que se vestem, se portam de uma maneira diferente, e se você for lá vestido da maneira que o advogado se vestia tradicionalmente, ele não vai se encaixar, né? Então, o que é isso? A profissão não é mais... Não, acho que a profissão evolui, as pessoas evoluem, e você se adapta a tempos mais modernos. Então, algumas coisas não mudam, outras têm que evoluir. E eu acho que, para nós, no Demarest, a gente sempre prezou por um bom ambiente de trabalho. Então, portas abertas, sem muita cerimônia, né, para tratar com as pessoas, mas, ao mesmo tempo, com muita seriedade no que a gente faz. Né? Então, acho que tem certas coisas que vão naturalmente evoluindo e cabe a nós acompanhar. É isso, Paulo. Eu estava lembrando aqui, eu tenho um livro que eu gosto bastante, que é O Pilar de Ferro, não sei se já ouviu falar, da Taylor Caldwell, é a história do Cícero. Eu fiquei imaginando o Cícero vendo a gente com as roupas, aí falou, esses caras estão tudo maluco. Onde estão as A toga estava bem melhor. Exatamente. Paulo, eu queria saber qual foi o papel da inovação e da tecnologia, que a gente já tinha falado um pouquinho antes, na sua gestão como Managing Partner. Foi uma continuidade. Eu acho que o escritório também, desde que eu pisei pelo primeiro dia no escritório, o escritório sempre foi um escritório muito de vanguarda de tecnologia, no uso de tecnologias em benefício do nosso serviço, da prestação de serviço para os clientes, né? E eu sou lembrado pelo Altamiro, por exemplo, que na década de 70, no escritório tinha um cliente que era a Singer, que tinha computadores de cartão, e aí acho que tinha um tempo ocioso nos computadores, né, que devia ser uma sala de computador, né? E o Demarest foi o primeiro escritório a fazer faturamento com computador, né? Então, década de 70, né? Mas, obviamente, depois disso, muitas evoluções e tudo mais, mas a gente sempre teve um foco, né, de fazer uma reserva ali de
de dinheiro para investimentos em tecnologia. Eu acho que eu posso mencionar, nós fomos o primeiro escritório, talvez da América Latina, a usar o SAP como nosso ERP, que na época a gente fala, putz, mas não, SAP é coisa para multinacional e tudo mais, não sei o quê. Não, mas acho que nós podemos nos encaixar aqui e usar, por que não? Então foi ali um case, né? Nós somos case de sucesso da Microsoft também, mais recentemente com o primeiro escritório a usar o Copilot. Nós usamos inteligência artificial generativa, enfim, sempre buscando, não vou dizer que as ferramentas tenham sempre sido perenes, porque elas também evoluem, então no caminho você fala, essa ferramenta aqui não atendeu muito bem e tal, então você tem que mudar, e aí você tem que ter a capacidade de falar, eu vou buscar outra ferramenta para fazer isso aqui que eu preciso fazer para performar melhor aqui, seja na prestação direta para o cliente, ou seja no back-office. O back-office também depende muito de tecnologia. Então, eu acho que é uma busca constante, né, que a gente tem, não necessariamente de ser o primeiro em nada, mas como a gente fica muito antenado com as coisas que acontecem, você acaba sendo o quê? Nós somos case de Microsoft, de Dell, e você acaba sendo, então, realmente chamado a fazer, dar entrevistas, por que vocês estão usando isso aqui, que bacana e tal. E isso, para nós, acho que pode ser, talvez, um reflexo, né, dessa nossa ligação com a evolução tecnológica que nunca para. Eu queria saber se você tem algum recado para dar para as gerações novas que estão vindo de advogados, ou que estão se formando, ingressando no mercado de trabalho, porque eu acho, como você bem disse, para o Altamira deve estar um pouco diferente a profissão. Para você também, para a galera que está entrando um pouco diferente. Para mim já está diferente, então eu queria saber se você tem algum recado aí, o que é importante, o que você recomenda, o espaço é seu. Eu acho que esse momento que nós estamos passando agora, na profissão, com a IA generativa, né? Agora, uma realidade, né? A gente, e se você pensar, nós temos aí, quando é que o ChatGPT apareceu? Faz 2 anos e meio, faz muito tempo. Caramba. E de repente vira uma coisa que já é nosso dia a dia, né? Não o ChatGPT necessariamente, mas ferramentas de IA generativa, né? Eu aposto que vão moldar a forma de trabalhar de uma forma assim, não, mas nós já passamos do telex para o fax, do fax para o e-mail. Eu acho que aqui é diferente. Aqui você está falando de uma ferramenta que é capaz de redigir textos, de comunicar com você, né, de uma forma que nunca antes houve. Então, eu acho que é um momento, como é que vai ser? Eu não sei dizer. Tá? Então, eu acho que tem alguns pontos de interrogação, voltando para a questão do aprendizado, da natureza humana, da repetição. Eu e tantos outros aprendemos, desde o primeiro dia, né, de estagiário, depois recém-formado, a fazer certas coisas, né, de forma repetitiva, não sei o quê, trabalhos de menor complexidade, que ainda assim eram trabalhos que, então, era o que se fazia na época. Esse tipo de trabalho, eu acho que ele vai passar a ser feito por ferramentas de IA generativa, né? O que me leva, então, a uma questão a qual eu não tenho resposta, mas que é a seguinte: você vai ter advogados recém-formados que talvez não precisem passar por esse treinamento repetitivo que foi o tradicional até hoje, porque as ferramentas vão dar conta. Então, eles precisam estar preparados para lidar com as ferramentas. Eu acho que esse é o principal recado para a geração, é você abraçar imediatamente as tecnologias e aprender a se comunicar com elas, aprender a fazer os prompts, aprender a fazer as perguntas, aprender a pensar, incluindo a tecnologia no nosso dia a dia, né? Mas a pergunta que eu tenho é como que, então, na nossa profissão, você faz um advogado júnior virar um advogado mais experiente sem passar pelo mesmo treinamento que, tradicionalmente, eu e tantos outros tivemos, em que era um treinamento que você passava por repetição, né? Talvez não fossem 10 mil horas, mas certamente você fez
N documentos daquele tipo, N minutos daquele tipo, para que você se tornasse uma pessoa capaz de falar isso. Eu conheço esse tipo, eu tenho uma expertise nessa área aqui, porque eu já fiz muitas vezes, né? Então, essa é uma dúvida, como é que nós vamos fazer esse treinamento que vai deixar de existir na forma tradicional, que sempre foi, para ser alguma coisa, não sei como é que vai ser. E o treinamento, ele implica tempo, implica custo, e aonde que vai ser alocado esse treinamento aqui? Porque eu acho que ainda as faculdades não estão se adaptando de uma forma eficiente, né, como regra geral, mas ainda não estão. Eu pergunto, né, para os estudantes, e aí, você está tendo algum tipo de aula de IA, de alguma coisa? Tá? Não, então ainda não está havendo essa preocupação na academia, e você vai ter também os clientes, por um lado, eles próprios usuários das ferramentas de IA generativa, e os escritórios, e vão aplicar da forma mais eficiente que for, né? Mas o elemento humano, eu acho que ele não muda tanto. Então, eu tenho essa questão aqui, que eu ainda não tenho a resposta de como é que vai ser esse treinamento dessas novas gerações que estão chegando. Eu não sei. Paulo, eu fico refletindo aqui. Eu penso bastante nisso também, porque são muitas mudanças acontecendo de uma maneira muito rápida, e essas mudanças estão sendo revolucionárias. Não tem, assim, tem parâmetro. A gente não veio a IA, mudou tudo. Eu fico pensando, pelo menos as 10 mil horas em barriga de balcão, tem bastante gente que tem, vai ser difícil copiar. Mas tem um ponto que eu acho que eu lembro das aulas de epistemologia na faculdade, que era aquele texto clássico, o Teteto, que falava da maêutica. E no fundo, eu acho que é um pouco disso que você fala, né, Paulo? Para a gente saber como usar isso, e como fazer bom uso, e como evoluir, no fim a gente tem que saber a pergunta. E para saber fazer a pergunta, você tem que ter conhecimento. O ChatGPT não vai fazer as perguntas sozinho. Por enquanto, espero, sim. Né? Eu acho que a educação acadêmica, essa nunca pode ser descartada. Eu acho que talvez a forma de aprendizado evolua, você, obviamente, você pode recorrer às ferramentas para fazer perguntas, para redigir texto, você saber o direito para poder advogar, assessorar os seus clientes, isso não vai desaparecer. E o cliente, por mais que a gente tenha ferramentas que estão aparecendo agora e que vão ser utilizadas na redação de documentos, né? Por mais que seja isso, você vai ter um elemento humano que nunca vai desaparecer, que é o cliente, que na hora de tomar uma decisão de uma operação, de uma transação, de uma arbitragem, de um caso complexo, ele vai querer falar com você. Ele quer falar com uma pessoa, né? Você, como cliente, deve ter passado por experiências de você ligar para fazer um pedido para um provedor de serviço. Disse que 2, disse que 3, disse 5, eu quero falar com alguém, eu preciso falar com alguém, né? E não tem alguém para você falar. Então, obviamente, isso é um exemplo camezinho ali, mas o diretor jurídico, o presidente, o CFO, ele vai precisar do assessor dele, do advisor jurídico, para tomar uma decisão que pode ser muito relevante para a empresa dele, e ele vai querer sentar com você, ou no meio de uma negociação, falar, olha, dá uma pausa aqui, vamos conversar, puxa, como é que vai ser isso aqui e aquilo ali, mas coisas que isso eu não vejo a ferramenta substituindo, porque você precisa ainda ter a interação humana em vários casos, que você tem que ter confiança, você tem que ter empatia, você tem que ter olho no olho, e isso a ferramenta não tem, né? Isso não tem como falar, isso vai sumir. Então, eu vejo a ferramenta chegando para tomar um espaço incrível, como nunca houve, mas eu vejo também, num nível mais acima, né, que o elemento humano vai continuar sempre presente. As pessoas vão querer continuar falando com quem ela tem confiança, né, para poder tomar uma decisão. E aí vem a importância do advogado com a bagagem jurídica, com conhecimento jurídico, conhecimento das leis, dos casos, da jurisprudência, da negociação, né, forma de negociação. Tudo isso é pessoal. Então, tudo isso, com quem eu peguei isso aqui com o Gabriel. Bom, então, o Gabriel, eu gosto dele, eu confio nele. Isso aqui foi a ferramenta X que me deu. Não. Então, eu acho que tem esse elemento, que esse elemento não vai fugir, mas, dito isso, de novo, a recomendação, eu acho que
não deixe para depois, para você se familiarizar e continuar sempre atualizado nas ferramentas que estão saindo, porque elas vão continuar se modernizando cada vez mais, e muitas vezes a gente nem sabe do que elas são capazes, né? E você só usando, só ali na mão na massa, que você vai saber. Eu acho que tem, talvez, alguns profissionais que digam, não, isso aqui não vai me pegar, isso aqui, não, já te pegou. Já não tem mais jeito. É isso. A menos que você esteja se aposentando agora, ok, mas senão já é uma realidade do mercado. Você precisa estar envolvido, você precisa estar, de novo, abraçar, não temer a tecnologia, mas abraçar a tecnologia. É isso aí, Paulo. Paulo, queria, assim, fazia tempo que eu estava querendo ter esse papo com você, muito bom poder aprender com você, sua jornada, assim, e eu estou muito feliz com esse papo, de verdade. Eu queria agradecer a sua presença aqui no BD Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem algum contato para deixar, o pessoal quiser conversar com você, trocar uma ideia. O meu e-mail do escritório, Perfeito. rocha@demarest.com.br. Beleza, muito obrigado, Paulo. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDinLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.